Salve, senhoras e senhores nacionalistas! Estou de volta para conversarmos um pouco mais aqui a respeito dos acontecimentos que envolvem a colônia chamada Brasil e também a operação russa na Ucrânia nos últimos dias. É interessante traçar um paralelo entre essas duas condições, porque no Brasil, onde as 90% das pessoas se informam a partir da imprensa comprada e paga pelo Império do Norte. Existem aí vários exemplos, né? Você pode ligar a sua televisão e você vai encontrar o mesmo discurso em todos os lugares, né? Não existe contraponto. E você vai encontrar também nas mídias sociais uma série de absurdos sendo perpetrados aí, inclusive por gente da esquerda, né? Eu acho muito interessante isso, né? Porque o mundo ele vive um domínio dos pensamentos de direita, das ideias de direita. E os esquerdistas, na verdade, hoje eles não fazem mais a menor diferença. Porque a esquerda é uma imagem especular da direita, certo? É uma imagem de espelho. Lula é uma imagem de espelho de Bolsonaro e vice-versa, sabe? Não existe a menor dúvida disso, de que a direita conservadora ela já tomou a dianteira e ela não precisa mais vamos dizer assim, da antítese, né, da esquerda para poder existir. Ela existe independentemente da esquerda. E isso acontece através do liberalismo. O liberalismo que acabou aí povoando corações e mentes de todos, tá? Inclusive, cabe aqui até uma colocação bastante interessante antes de eu iniciar aqui a minha comparação, ou melhor, já vou até iniciar aqui a minha comparação, né? Que alguns anos atrás eu fiz uma curta palestra na Igreja Católica, onde eu ali fiz alguma exposição sobre o individualismo, tá? E ali levantei pontos cruciais a respeito do individualismo e o mal que isso causa. E, curiosamente, o individualismo ele está impregnado em todos, inclusive dentro da igreja, dentro do cristianismo, sabe? O cristianismo hoje ele é utilizado aí como arma de discurso, né? Como construção para levar o liberalismo adiante. E o individualismo é parte disso. Muito bem, eu fiz as minhas considerações, fiz a minha exposição e, na sequência, nunca mais fui convidado a pisar em algum domínio católico para fazer uma exposição. Por quê? Porque eu quebrava ali, ou melhor, eu quebro ali todas as bases daquilo que é conhecido como o individualismo e que é, em maior medida ou menor medida, desenvolvidas por todos nós. Exatamente, alguns aí porque o fazem automaticamente e outros o fazem por necessidade, porque quando você está dentro de uma sociedade absolutamente individualista, ou você segue em determinada medida aquilo que está acontecendo, ou você é simplesmente excluído, você é banido, não é? Então, aqui vem o primeiro ponto. O primeiro ponto. O povo russo, ou melhor, a Rússia, é um conjunto de vários povos, certo? Que foram cristianizados pela Igreja Ortodoxa Russa. E a Igreja Ortodoxa Russa tem como característica, primeiro, o culto à personalidade, ou seja, o culto à pessoa que é o seu mais alto mandatário. Seja ele, na época, isso aqui eu estou falando de coisa de milênios, hein? 1000 anos.
Ou seja, aquela pessoa que está no poder, ela tem uma imanência próxima, né? Ela é imanente, certo? Ela faz parte da divindade de Deus. Ou seja, todo aquele que se aproxima do trono, todo aquele que tem direito de ocupar o poder, todo aquele que ocupa um cargo, o mais alto cargo político da nação, se é assim, citando a evolução, né, que passou pelo trono, passou pela questão política e agora passa aí pelo presidente único, né? Todos esses são figuras imanentes e são merecedoras do culto à personalidade, sabe? Então, Vladimir Putin, ele é o expoente da cultura à personalidade na Rússia e é dotado de uma ideia imanente, ou seja, ele é próximo a Deus. E isso não fica somente no discurso, porque aquele que é o líder carismático, inclusive Max Weber fala muito a respeito disso, a respeito do líder carismático. O líder carismático é aquele que está próximo ao povo, sabe? Muito pouco se fala aqui no Brasil, não se comenta nenhuma vez, e se coloca apenas um lado do Putin aí, mas, e lamentavelmente agora fica mais difícil ainda, porque no YouTube existia um canal chamado Russian Inside, que inclusive ele foi tirado do ar, ou melhor, ele não foi nem tirado do ar pelo YouTube, ele foi retirado e no lugar dele foi colocado um outro canal que espalha fake news. E agora está falando aí somente sobre as notícias da operação militar na Ucrânia, certo? E fica rebatendo aí notícias da CNN, notícias da imprensa norte-americana dentro desse site. Mas até então, até um pouco antes aí da Rússia se colocar nas fronteiras com a Ucrânia, esse canal no YouTube, ele transmitia notícias da Rússia diárias, sabe? Notícias diárias da Rússia. E é curioso colocar aqui que o Putin, sim, o Putin é um camarada próximo ao povo. Ele, inclusive, ele desfilava junto do povo, ele andava junto do povo, ele anda junto do povo. Inclusive, Putin, às quintas-feiras, ele tinha um programa de televisão na Rússia, onde ele atendia pelo telefone diretamente quem quisesse pedir alguma coisa para o presidente. Veja bem que interessante isso, né? Ele atendia diretamente os pedidos das pessoas. Pessoas que pediam aí a solução de algum problema que estivesse passando. Por exemplo, uma vez um camarada ligou lá, ele era um italiano e ele vivia na Rússia já há bastante tempo, né? Mas ele não conseguia ter o passaporte russo, ele não conseguia ser cidadão, ele não conseguia o passaporte russo, apesar de falar russo muito bem, apesar de estar morando lá há muito tempo, ele vivia mais ou menos que na clandestinidade dentro da Rússia. E um dia desses ele liga para o Putin e diz assim: olha, estou precisando do passaporte, eu moro aqui há tanto tempo, eu falo russo muito bem, né? Faço parte da igreja ortodoxa. E Putin imediatamente diz para ele: não, fique tranquilo que eu vou resolver para você, né? Eu vou te dar o passaporte. E coisas desse tipo, entende? Coisas desse tipo são discutidas diretamente com o próprio presidente. Ele dá toda a abertura para o povo ir até lá e conversar com ele, certo? Por isso que quando eu vejo a notícia, prenderam 5.000 pessoas na Rússia. Bom, se você comparar essas 5.000 pessoas com aquilo que nós temos aí como a população da Rússia no total, você vai ver que isso daí equivale a uma gota d'água no oceano. Não se prendeu nada.
Mesmo porque que o Brasil tem 600 mil encarcerados. 600 mil presos tem o Brasil. Quantos presos tem a Rússia? Não é o maior sistema carcerário do mundo. Não é. O maior sistema carcerário do mundo é os Estados Unidos, que é considerado um país democrático, um país aberto, etc., que não suportou Donald Trump. E assim como o Brasil também é um país que tem a segunda ou terceira maior população carcerária do mundo. E a Rússia não está nem entre os 10 primeiros países com maior população encarcerada. Por que será? Né? Então existe aí uma série de controvérsias, né, a respeito. Enquanto se pinta o Putin como sendo um bandido, um ditador, um déspota, etc., sim, ele é um autocrata. Porém, dentro da cultura russa, que é permeada e que é dirigida fortemente pela Igreja Ortodoxa Russa, Putin é considerado uma figura imanente. Por isso, quando eu vejo assim o grande império aqui do norte querendo fomentar, né, alguma secessão dentro da Rússia para derrubar o Putin, eu acho isso muito engraçado, porque isso não vai acontecer. Isso não tem como acontecer, pelo menos num curto espaço de tempo. Pode ser que Putin seja assassinado, pode ser que Putin seja morto por alguém próximo a ele, né? Conforme costuma acontecer na Rússia desde Vladimir Lenin, né? Então, tudo isso pode acontecer, mas ele vai ser eliminado no cargo. Dizer que o povo vai até lá e vai retirar Putin do poder, isso é uma tremenda, uma besteira. Isso não existe a menor possibilidade disso acontecer. Porque esse carisma do cargo de presidente, ou de imperador, ou de czar, né, da Rússia, ele confere, né, ao mandatário máximo da nação o poder para defender o povo em qualquer situação e o poder também para corrigir o povo em qualquer situação. Portanto, tudo aquilo que nós vemos aqui com a cultura russa, como sendo como Vladimir Putin extrapolando os poderes dos direitos humanos, etc., lá não é visto dessa forma. Lá é visto como uma correção de rumo por parte do povo russo, né? O povo russo, na verdade, aqui, quando formos citar aqui, existe uma série aí de detalhes, né, que precisam ser considerados com relação a essa operação militar. Está exatamente a questão de que existem vários povos que formam a Rússia, né? Desde o Império Russo. O Império Russo foi formado por grã-russos, né, que são os russos nativos, os bielorrussos, que são os que são os brancos, os russos brancos, e os ucranianos, que são considerados os pequenos russos. E, portanto, quando eu escrevo aqui, por exemplo, no meu perfil, que Rússia e Ucrânia são povos, possuem povos irmãos, é porque exatamente nesse quesito, né? Todos eles são considerados russos. Os grandes russos, os russos brancos e os russos ucranianos, e todos eles permeados pela Igreja Ortodoxa Russa. E mais um detalhe, todos os outros países ao redor, inclusive nesses onde a OTAN está instalada, todos esses países que são também, em uma certa medida, ortodoxos, eles se remetem a Moscou, né? Assim como nós, católicos, por exemplo, nos remetemos ao Vaticano, que o Vaticano não fica no Brasil, certo? Assim, alguém que é da Igreja Ortodoxa e que está dentro da Polônia, ele se remete a Moscou, onde está o papado da Igreja Ortodoxa Russa.
Anos atrás eu até vi aí uma matéria tentando dizer que, na verdade, quem colocou lá o Papa da Igreja Ortodoxa foi o Putin, etc. Isso é mentira, tá? Não existe nada disso. Existe muito mais influência da Igreja Ortodoxa sobre o governo de Vladimir Putin do que o contrário, sabe? Não existe essa correlação, né, de que Vladimir Putin tenha assim se imposto sobre a Igreja Ortodoxa Russa. Isso não existe. Mais um detalhe, né, para dar aí para vocês, para colocar para vocês. Um outro detalhe importante de mais alguma coisa que está em jogo, né, nessa operação a Ucrânia, né? A Ucrânia possui hoje a maior faixa territorial de divisa com a Rússia. E um detalhe importante, toda a industrialização que existe na Ucrânia foi construída pela Rússia, sabe? Inclusive aquela região de Donbas, né, que está sendo agora considerada livre, né, e que vem pleiteando a independência aí há algum tempo da Ucrânia, etc. Essa é a região mais industrializada da Ucrânia e seria considerada, por exemplo, como o estado de São Paulo no Brasil. E a Rússia foi a responsável pela industrialização dessa região, pelas mineradoras, pela exploração do gás, do petróleo, né? Seria, vamos dizer assim, o estado, né, o estado, a região, a província mais rica da Ucrânia. E é isso que a Rússia está trazendo, né, de volta. Assim como anos atrás, aí, né, com a questão da Crimeia, a Crimeia era o centro. A Crimeia foi a capital. A Crimeia, ela foi o centro do Império Russo durante muito tempo. Assim como o Rio de Janeiro foi o Distrito Federal do Brasil, esteve no Rio de Janeiro durante muito tempo. Então a região de Donbas, ela foi industrializada pela Rússia. Tudo que existe ali em Donbas, né, foi plantado pela Rússia. Toda a industrialização, a mineração, a exploração de gás, a exploração de petróleo, as indústrias de tecnologia, tudo foi implantado pela Rússia no tempo aí da União Soviética, que não faz nem tanto tempo assim, sabe? E a maioria da população que está nessa província, nessa região de Donbas, ela é de origem russa, dos gran-russos, não dos ucranianos e nem dos bielorrussos. São os gran-russos, sabe? Então é preciso haver aí uma ideia a respeito dessa dimensão também. Outra dimensão bastante interessante é que, tipo assim, o avanço da OTAN, ou vide Estados Unidos, naquela região, não foi para ir até lá para plantar flores na divisa com a Ucrânia ou a divisa com a Rússia. Sabe, a OTAN é uma corporação bélica. Eles foram ali para desenvolver guerra. Eles estão ali com armamentos. E isso é, sim, uma forte pressão sobre a Rússia. Pressionam a Rússia dessa forma, sabe? Porque eu acho muito interessante, né? Até que eu comentei aqui no início, né, que os esquerdistas, né, hoje estão pulando fora do barco, né, vamos dizer assim, né? Porque aquilo que nós temos ali, a Rússia hoje no mundo, ela significa aquilo que existe de resistência contra o liberalismo. O Império do Norte semeia pelo mundo afora. E eu acho muito interessante a esquerda brasileira, né, que sempre critica o liberalismo, etc, etc, etc. Hoje está fazendo um papel ridículo, né, de fazer críticas à Rússia
pela invasão da Ucrânia. Sabe? Existe muito mais por trás dessa invasão do que simplesmente tomar o território da Ucrânia. Existe muito mais do que isso. Existe uma questão ideológica imensa por trás disso tudo. Porque a partir do momento que a Rússia começa a ser pressionada militarmente pela OTAN, existe ali um recado: olha, nós queremos que vocês desapareçam. Nós queremos que a tua ideologia desapareça. Simplesmente assim. O Ocidente hoje quer rasgar todos os escritos de Dostoiévski. O Ocidente hoje quer acabar com todos os filósofos russos. O Ocidente hoje quer acabar com isso. Por quê? Porque dentro da ideologia perpetrada pela Igreja Ortodoxa Russa, e também que é o ramo do governo, ramo do Estado muito forte, é exatamente o coletivismo, o trabalho coletivista. Veja bem, não está se dizendo aqui que isso aqui na questão de propriedades privadas, sabe? A Rússia é um Estado capitalista, né? Inclusive, eu acho muito engraçado, né? Ficarem fazendo aí menções aos oligarcas russos como se no Ocidente não existissem oligarcas também, como Bill Gates, como Elon Musk, né? Que são oligarcas, como não? Eles costumam citar aí aqueles que vieram da Rússia com dinheiro no bolso, como se esquecendo aí de Bill Gates, se esquecendo de George Soros, se esquecendo de outros aí, que são exatamente a mesma coisa. A mesmíssima coisa. Então, o Estado russo é um Estado capitalista. Só que o trabalho ele é encarado de uma maneira diferente. Ele é encarado de uma maneira coletivista. Ou seja, o meu trabalho ele vai ajudar outra pessoa. Sendo que no Ocidente ele é visto de uma forma totalmente diferente. Ele é visto de uma forma individualista. E isso nós estamos vendo hoje, né, conforme está caminhando aí. Aqui no Brasil mesmo nós vimos aí, se bem que era amarrado o coletivismo no Brasil é amarrado de uma forma tão lamentável, né, entendeu? Que no primeiro avanço aí das ideias aí sobre as leis do trabalho e tudo mais, e tudo isso já se desfez com uma rapidez muito grande e colocou milhões de pessoas aí na informalidade, certo? E o próximo passo vai ser o individualismo, não resta a menor dúvida disso, ou melhor, ele já está acontecendo, certo? Ele já está acontecendo, está à nossa porta, e a esquerda brasileira não reage a isso, sabe? A esquerda brasileira, a única coisa que a esquerda brasileira possui é discurso, sabe? Saliva, língua, fica falando aí, falando, e agora se mudou para o identitarismo, que também acaba desaguando no liberalismo. É ridículo isso que vemos. Por isso, quando eu digo que Lula é a imagem especular de Bolsonaro e vice-versa, é exatamente isso, sabe? E quando um país que prima pelo coletivismo, prima pelo trabalho coletivo em favor de uma nação, sabe? Cada um na sua. Não é dizendo assim que o médico vai ganhar igual o jardineiro. Não é esse o centro da discussão. O centro é o seguinte: o médico vai trabalhar e vai receber aquilo que lhe é de direito, e o jardineiro vai trabalhar e vai receber aquilo que lhe é de direito, mas ambos estarão trabalhando sobre um guarda-chuva da nação. Estão trabalhando em favor da nação, você entende? Essa é a grande diferença. E eu vejo hoje a esquerda que papagaiou tanto tempo, né, simplesmente aí se rendendo, sabe, a essa cantilena americana que a Rússia está invadindo, sabe? Existe muito mais do que isso. Existe
muito mais do que isso. E quando eu vejo, né, o senhor Lula criticando a Rússia, eu acho o fim da picada, né? O fim da picada. A cara de pau instalada, sabe? Para mim é o seguinte, o camarada pode ter a ideologia que for, mas que seja fiel àquilo que fala, seja fiel àquilo que defende. Porque a partir do momento que começa com cinismo, dizer que defende uma coisa e depois vai e defende outra, isso para mim não tem o menor sentido, não tem o menor valor. É o famoso Maria vai com as outras. E a política brasileira não me surpreende, não pouco, ela é vendida há muito tempo. Ela é vendida, sabe? Então, meus caros amigos, nós estamos vendo aí a disputa entre um Estado nacional composto por trabalhadores que trabalham pelo crescimento da nação, que é a Rússia, sendo criticada por um país individualista que trabalha pelo enriquecimento de poucos, né? E como já dizia Aristóteles lá atrás, né, para os que gostam de falar aí sobre a literatura grega, né, Aristóteles já dizia lá atrás, ele já alertava, inclusive, né, sobre os problemas da democracia. E o problema principal da democracia para Aristóteles era uns poucos comandando muitos ou um comandando todos. Ele coloca isso aí, inclusive, até como uma forma assim de um estágio. Hoje nós temos poucos comandando muitos. Sabe? Nós temos 65 mil políticos nesse país aqui, uma parcela ínfima da sociedade. O povo vê o governo, né? O povo vê o poder abstrato, como sendo abstrato, como inexistente, sabe? O povo apenas sente os efeitos, sabe? Apenas sente os efeitos e não participa de nenhuma forma daquilo que se chama de governo ou da ideia de democracia que se pode ter. E nós vamos chegar no estágio, sim, de um sobre todos. Um sobre todos, tá? Conforme Bolsonaro costuma dizer, Deus acima de todos. Não. É um acima de todos, isso está em Aristóteles, né? E com certeza, né, quando se dizia, ou quando se vê na Bíblia, menções a um governo mundial, é exatamente isso. Porque a ideia grega já era conhecida no tempo de Cristo. E que já era aí alertado por Aristóteles que isso aconteceria. O governo mundial, o governo centralizado, não tem nada a ver com Apocalipse, não tem nada a ver com outras dimensões ou alguma coisa transcendental. Isso tem a ver, sim, com o imperialismo. Isso tem a ver, sim, com governantes. Isto tem a ver, sim, com a luta pelo poder. Obrigado, meus caros amigos. Nacionalismo já, não se esqueçam. Vamos nos livrar dessa ideia individualista e vamos partir para algo mais coletivista, porque a humanidade não vai resistir a isso tudo que estamos passando e tudo isso que estamos vendo e que tudo isso que não conseguimos interpretar com tanta clareza e ficamos aí nos informando por recortes de jornais, de telejornais, de televisão, mídias sociais. Parem com isso. Vem para cá, nacionalista. E eu estarei indicando para vocês, estarei dizendo para vocês a outro lado da moeda. Muito obrigado.